bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 11 de outubro de 2024, amém, queridos? Bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí no quinto dia do nosso tempo de jejum e oração. Bom dia, Alexandra, bom dia, Adriano, bom dia, Ana, bom dia, Kleber, bom dia, Kate, bom dia, Lídia, glória a Deus, aleluia. Bom dia, Célia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Lincoln. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom dia, Bruno. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido. Entronizado nessa manhã. Pai, nós queremos te entronizar, Jesus. Nós queremos te adorar nessa manhã. Queremos invocar o teu nome, declarar que não há outro como o Senhor. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, nós queremos começar esse dia engrandecendo o teu nome, declarando que não há outro como o Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo onde temos separado para buscar, para intensificarmos o nosso tempo de comunhão, nosso tempo de relacionamento contigo. Por isso, fala aos nossos corações. Senhor, fala a cada coração, Deus, nesse dia, nessa manhã. Senhor, fortalece cada um dos teus filhos. Senhor, traz direção, traz vida, traz manifestação, traz o sobrenatural do Senhor, traz, Senhor, saúde, vida, vigor. Deus, manifesta, Deus, no espírito de cada um, Deus, nessa manhã, tocando, enchendo, Senhor, com uma medida nova, com uma medida sobrenatural. Deus, que hajam milagres no nosso meio. Pai, enquanto nós buscamos o Senhor cura, o Senhor manifesta da essência do teu reino. Senhor, nós olhamos para o Rei. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai de amor. Tu és o nosso Pai de amor. E nós queremos te adorar nessa manhã. Louvado, engrandecido, adorado seja o Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. És o Senhor que me salva. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Você pode convidar alguém para estar aqui conosco nessa manhã, querido. Aleluia. Nós estamos no quinto dia do nosso jejum. Amém? Chamado de Moisés. O chamado de Moisés. Êxodo 3, de 1 a 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Aqui é Jesus. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Opa, perdi aqui, peraí. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu lhe enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Aleluia, glória a Deus. Você que entrou agora, aleluia, você é muito bem-vindo nessa live. Sabe, que você possa ser cheio da presença. Estamos no 5º dia do nosso jejum e hoje nós estamos falando a respeito do chamado de Moisés. Eu li aqui de Êxodo 3, de 1 até 12, amém? E aqui nós temos exatamente o chamado de Moisés pelo Senhor Jesus. Sabe, diferente de Samuel, Moisés foi chamado por Deus quando ele já não era um jovenzinho. Ele tinha 80 anos de idade. E muitos achavam que ele já não tinha mais chamado. Sabe? Achavam que, nossa, já sou velho, Deus vai me chamar com essa idade. Deixa eu falar algo para você. Não importa a sua idade. O chamado de Deus, ele não tem critérios e pré-definições em relação às coisas. Muitas pessoas com 80 anos acham que Deus ainda acha que não pode chamá-lo para eles no reino de Deus. Mas deixa eu falar algo. O Senhor tem um chamado para você no reino de Deus, independente da sua idade. E esse chamado de Moisés, deixa claro que o tempo natural não tem nada a ver com o tempo divino. O tempo de Deus é diferente. E eu quero dizer algo para você. Nós estamos no meio de um kairós de Deus. Nós estamos no meio de um tempo de oportunidade da parte de Deus para as nossas vidas. Há um virar de página, há um tempo profético determinado, onde o Senhor tem nos chamado para reinar, querido. Deixa eu falar, eu e você fomos chamados, e esse é um tempo de virada, onde Deus vai te levar para um novo nível, Deus vai te promover, Deus vai levar você para uma posição no reino de Deus, onde você vai desfrutar de coisas sobrenaturais sobre a sua vida, querido. É dessa forma, sabe, Deus não está procurando pessoas qualificadas, saudáveis, jovens, só para cumprir um propósito. Deus, ele está somente chamando seus filhos. Não importa que a situação esteja, não importa como esteja a situação quando eles são chamados. Sabe, ele faz isso porque ele me ama, porque ele te ama. O chamado de Deus é um chamado baseado no amor. Sabe, não se preocupe, porque todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Como diz Paulo, lá na carta a Timóteo, todos chegarão ao pleno conhecimento da verdade através de Cristo Jesus. Moisés já era um senhor, não tinha uma idade, a mínima ideia de que Deus poderia chamá-lo para algo no seu reino. Ele já estava vivendo como alguém que não tinha muita serventia, por muita coisa a não ser terminar os seus dias vivendo, tentando sobreviver, como qualquer aposentado, muitas vezes, nesse mundo natural tem vivido. Sabe, Deus não chamou você apenas para sobreviver nesse mundo natural, querido. Mas você vai ver a história de Moisés. Além de ele ser alguém avançado de idade, Moisés também era alguém que carregava uma grande frustração dentro dele. Ele carregava dentro dele. Moisés, aos 40 anos, ele tentou ser alguém no reino de Deus. E ao perceber que ele era bem qualificado, ele estava na força do seu vigor, do seu conhecimento, numa posição privilegiada que todos os irmãos hebreus enxergavam, ele resolveu inverter as coisas, querido. E ele se auto-chamou, ele se chamou para a obra do reino de Deus. E nessa época ele ainda não entendia que tudo no reino de Deus parte de Deus. Eu vou repetir algo para você. Tudo no reino de Deus
parte de Deus e não do ser humano, não é de você próprio. O chamado para mim e para você, para todos nós, é Deus quem chama. É Deus quem chama. Como o Senhor disse na palavra em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi. Aleluia. Você não se sente um privilegiado? Sabe quando eu falo assim, pelo contrário, eu vos escolhi. Quando eu simplesmente declaro isso, queridos. Presta atenção, eu vos escolhi. Senhor, por que o Senhor me escolheu? Você não faz essa pergunta? Por que o Senhor me escolheu? Eu tenho nada para dar para o Senhor. Eu tenho nada. Não sou nada. Sabe? Mas o Senhor te escolheu por amor. Te escolheu primeiro para ser filho. Oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor me escolheu para ser o teu filho, para fazer parte, Deus, da tua família. Sabe, Moisés aqui representa, querido, aqueles que acham que já passou a oportunidade, ou muitas vezes estão frustrados por estarem tentando e não conseguirem avançar e deslanchar na questão do seu chamado. São filhos de Deus que estão à beira do caminho, simplesmente vendo o Senhor passar. Você não é como o cego Bartimeu. Você não foi chamado para viver na beira do caminho. Você não foi chamado. Você foi chamado para andar no caminho. No caminho. Sabe, aqui no livro ele conta o testemunho de uma pessoa, de uma mulher que perguntou para ele. A mulher era cadeirante. Ela não andava mais. E perguntou, o fato de eu ser cadeirante, isso me impede de ser líder? Perguntou para ele, o pastor Wilson. Entenda o que eu vou te falar. Qualquer que seja a sua limitação física, qualquer que seja a sua limitação emocional, financeira, de idade, etária ou qualquer outra, com certeza, e nunca vai ser impedimento para você atender o chamado divino, querido. Nada vai ser impedimento. Eu lembro um outro exemplo, querido, de uma mulher que ela era analfabeta, mas ela queria liderar a célula. Não conhecia. E o fato dela ter ido liderar a célula, isso gerou tanto encargo pela vida dela. E ela começou a ouvir a Bíblia e ler a Bíblia. Ela ouvia a Bíblia e lia a Bíblia. Ela aprendeu a ler. Ela aprendeu a ler. Ela aprendeu a ler. Ela aprendeu a escrever por conta disso. Sabe, Deus nos conhece muito bem. Deus te conhece muito bem. Ele sabe quem você é, querido. Presta atenção. Deus sabe quem você é. Ele olha nos teus olhos. Ele sabe onde você mora, quais são as suas dificuldades, quais são as facilidades que você tem, os dons. Sabe, Ele jamais nos chamaria para algo que nós não pudéssemos fazer. Presta atenção, Deus jamais simplesmente nos colocaria numa enrascada ou numa circunstância constrangedora. A bem da verdade, Deus não depende de nós, querido. Entenda, porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Sabe, o Senhor precisa apenas que você esteja disponível. Deus está procurando corações disponíveis. Deus está procurando disponibilidade e uma posição de um coração de fé. Um coração de fé para que você possa responder ao chamado dele para a sua vida. E o resto simplesmente é coração e posição de fé. O resto vai ser consequência do chamado. Todos os recursos, todas as qualificações, todos os suprimentos, eles estão disponíveis para você e para mim, e para você dentro do chamado divino. Presta atenção, todos os recursos espirituais, todos os recursos emocionais, todos os recursos físicos. Sabe, alguém pode vir e falar assim, pastor, um dia eu entendi o chamado divino, mas as coisas não andaram bem. Eu não sei o que aconteceu, mas eu posso afirmar algo para você. Algo deveria estar fora do lugar, ou fora do momento, Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés, antes do chamado dele. Moisés tentou se auto-chamar, mas não era o tempo nem o momento, nem a forma, estava fora do lugar.
Sabe, algo impressionante é que Deus não faz menção alguma para Moisés do que aconteceu antes. Isso é poderoso, querido. Ainda que Moisés fosse todo resistente ao chamado, ao se lançar novamente para Deus, para fazer o que Deus havia chamado para fazer, em momento nenhum Deus falou para ele: ô filho, ô Moisés, a outra vez você tentou fazer na força do seu braço. Em momento nenhum Deus acusou Moisés. Sabe, em momento nenhum Deus lembrou do passado dele. Sabe, jamais o Senhor não lembra do nosso passado. Era Cristo que estava ali. Ali era o papel de Cristo, justamente a remissão. O anjo do Senhor ali representava Cristo. Sabe, quando o Senhor te chama, Ele não está olhando para o seu passado. Ele está olhando para o seu presente. Ele está olhando para o seu futuro. Ele está olhando porque Ele já sabe que você será uma bênção, que você será uma manifestação sobrenatural, que você abrirá a sua boca, que você orará, que você intercederá, que você pregará o Evangelho, que você será canal para forjar homens, para forjar mulheres, ou no reino de Deus, através do Espírito Santo. Mas para isso você precisa sair de trás da árvore, querido. Sair de trás da árvore. Qual que era a árvore de Moisés? Ele tinha aqui 4 razões. 4 razões para não responder o chamado de Deus. Primeiro, ele se considerava desqualificado. Você se considera desqualificado? Afinal, você já tentou antes e não havia acontecendo nada. Você já tinha dado com o burro na água. Deus imediatamente, após ele dizer: eu não me sinto qualificado, Deus falou para ele: fique em paz, porque eu estarei junto de você no seu chamado. Irmãos, presta atenção. Deus disse: eu vou estar com você. Você quer uma companhia melhor? Isso é poderoso. É poderoso. Quero ler o versículo. Êxodo 3, de 11 a 12. Êxodo 3, 11 e 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou ler para você. Eita, acho que eu desci demais. Aleluia. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Tenho qualificação. E Deus respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Eu serei contigo. O Senhor é com você, assim como era com Moisés. Diante da resposta do chamado, o Senhor é com você. O Senhor é sobre a sua vida. O Senhor é aquele que simplesmente vai à sua frente. Mas havia um segundo motivo que Moisés poderia para não responder o chamado. Ele não saberia explicar para os hebreus. Como é que eu vou explicar para esse povo quem é Deus? E que Ele me enviou para libertar eles, esse povo todo? Como é que eles vão acreditar em mim? E aí Deus começa simplesmente a revelar para Moisés naquele mesmo instante, para que ele não tivesse dúvida alguma quem ele era. Deus começa a falar: eu sou te enviou. O eu sou te enviou, para que ele pudesse falar com clareza ao povo. Sabe, Êxodo 3,12, Deus começa a se revelar. Deus responde: eu serei contigo, esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Eu lhes direi: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Etezeu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Aleluia, querido! Mas havia uma terceira árvore, terceiro motivo para simplesmente Moisés não responder o chamado. As pessoas duvidarem que ele era enviado de Deus Altíssimo. Será que você vem de Deus mesmo? E nesse momento Deus qualificou Moisés com poder e sinais para acompanharem, a fim de deixar claro que ele representava também o poder de Deus. E esses sinais evidenciaram que Deus não era uma fantasia ou simplesmente um conceito, mas era um Deus real e poderoso. Ele era um Deus real e poderoso. Está ali em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branco como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito. Novamente, quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não crerem, nem atender a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, e nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Sobre a terra. 10 sinais. 10 sinais da manifestação do poder de Deus. Deus, por conta do seu chamado e daquilo que tem como propósito, Ele te dá dons. Ele quer usar a sua vida com poder. Com poder, querido. Com poder. O quarto aspecto, a debilidade na fala. Ele era gago. Apesar da manifestação de poder do Senhor na vida de Moisés, ele continuava com uma debilidade na sua fala. E Deus disse mais ou menos o que disse séculos depois que ele disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa o meu poder se sobrepor à sua fraqueza, e as coisas funcionarão muito bem. Olha o que diz lá em Êxodo 10:12. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Aleluia, aleluia. Em outras palavras, Deus, diante desse cenário, Ele vem e remove todas as árvores, tudo aquilo que Moisés se escondia. Tudo que Moisés se escondia para não responder o chamado de Deus, querido. Tudo, as 4 coisas que simplesmente Moisés achava: não, eu sou desqualificado. Deus falou assim: não, eu sou contigo. Sabe, o segundo ele falou assim: eles não vão, como é que eu vou explicar para eles que o Senhor é Deus e que o Senhor me enviou? Ou ele simplesmente disse para o povo: vai lá e diz que o eu sou te enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eles vão ter dúvida se eu sou enviado pelo Deus Altíssimo. Eu te dou esse bordão, pega esse bordão, eu te dou o poder nas mãos, eu te dou autoridade, eu te dou autoridade para isso. E a quarta debilidade: eu não sei falar.
O meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. Não interessa a sua fraqueza, não importa quais sejam as suas armas, eu estou te chamando. E graças a Deus Moisés aceitou o chamado divino e jamais se arrependeu disso. Sabe, no caso de Moisés, Deus usou muito tempo para resolver suas questões, 80 anos, e deixar claro para ele que caso ele rejeitasse o chamado divino, seria única e exclusivamente por não querer e jamais por não poder. Sabe, o chamado divino, ele é atendido não porque nós não podemos, mas porque nós não queremos. Não importa a circunstância. Esse é o nosso Deus. Ele nunca desiste de ninguém. Ele não desiste de você. Mas ele também não enfia o chamado divino dele na sua goela abaixo, forçando. O que seria de Moisés se eles não tivessem aceitado o chamado? O que seria de Moisés? Alguém frustrado, que morreu no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas quando ele abraçou o chamado, ele se tornou um homem conhecido por todos, querido. Nenhum filho de Deus nasceu para viver uma vida sem relevância. Você foi chamado para viver uma vida de relevância na vida de outras pessoas. Sabe, você foi chamado para isso. Aqui a terra não foi só para você nascer, crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, curtir, desfrutar e depois morrer. Você não foi chamado para isso, porque você foi chamado para o reino de Deus. O nosso reino não é desse mundo. Sabe, nós seremos conhecidos tanto no inferno, quanto nós reinaremos sobre eles, mesmo no terreno do inimigo. O Senhor chamou você para reinar. O Senhor chamou você para reinar. Deus te chama para reinar. Sai de trás das árvores. Não se faça de morto. Não se faça de desconhecido. Pois Jesus veio trazer vida e vida abundante para você e para todos os que creem. Você crê? Você crê, querido? Se você crê, abraça o chamado de Deus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos achou como estávamos. E o Senhor se manifesta. Pai, nós tiramos as sandálias dos nossos pés. Você pode orar e responder ao Senhor? Tiramos as sandálias dos nossos pés e colocamos o pé, Senhor, nessa terra. Pai, nós olhamos para Ti. Senhor, toda a nossa capacidade vem de Ti. O Senhor nos chama porque o Senhor nos ama. Senhor, toda frustração, Senhor, toda movimentação de incapacidade, Senhor, tudo aquilo que vem naturalmente, Senhor, não é por causa de nós, mas por causa do Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos responder a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Há uma medida sobrenatural liberada da parte de Deus. Senhor, o Senhor manifestou, porque Moisés estava clamando. Moisés clamava. A palavra diz que o povo estava clamando. Senhor, nós estamos aqui debaixo de um clamor. Deus, nesses dias, Senhor, manifesta do Teu reino sobre as nossas vidas, manifesta do Teu reino sobre as nossas famílias, manifesta do Teu reino sobre a nossa igreja, sobre essa cidade, sobre esse país, sobre cada um, Deus, nesses dias, manifesta do Teu reino. Oh, eis-nos aqui, usa-nos a nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós, Senhor, nessa semana tenhamos convicção em responder o chamado. Senhor, que tudo aquilo que nos impede de responder seja removido. Pai, que cada um possa sair de trás da árvore, Deus, nesses dias e responder aquilo que o Senhor tem como propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não importa a idade, não importa o conhecimento natural, importa o coração. E nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Deus, nesses dias. Usa-nos, Deus, usa-nos. Senhor, levanta homens, levanta mulheres, levanta, Senhor, filhos do Senhor para liderar nessa cidade, para liderar, Senhor, para cuidar de outras vidas,
para forjar outras vidas, para discipular homens, para discipular mulheres. Levanta, Senhor, homens e mulheres, Deus, nesses dias. Sejam, Senhor, chamados da parte do Senhor para manifestar do teu poder, da tua vida, do teu sobrenatural. Oh, que haja o liberar de poder. Usa, Senhor, cada um, Deus, nesses dias com milagres. Senhor, usa, Senhor, nos trabalhos. Oh, usa, Senhor, onde o Senhor, nas escolas, onde o Senhor tem os colocado, para manifestação da tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, enche cada coração. Deus, nesses dias com respostas. Oh, Deus, com poder. Que ao orar pelos doentes, eles sejam curados. Senhor, que ao manifestar do teu poder, oh Deus, haja o quebrar de cadeias, de correntes, de grilhões, haja libertação no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos a oportunidade de alargar a nossa tenda, para sermos canal da manifestação do teu poder, nesses dias, em nome de Jesus. Nós oramos. Deus, usa-nos, usa cada um dos meus irmãos, usa cada um, Senhor, com o coração disponível, com o coração disposto, para manifestar da tua glória. Deus, nós oramos por cada um que os meus irmãos têm orado. Senhor, cada um que eles têm orado. Senhor, para que, Senhor, haja cura no meio. Haja cura sobre os corpos. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim como cada um tem se levantado, entregue cartões para, Senhor, evangelizar. Senhor, que as pessoas, Senhor, não fiquem apenas com os cartões parados, que elas, Senhor, vão até os vídeos, que elas assistam os vídeos. Pai, que elas tenham, ó Deus, revelação. Que elas tenham, Senhor, ó Deus, ou uma experiência, Deus, dentro de 10 minutos com a presença do Senhor. Que os vídeos não sejam apenas natural, que manifestem o sobrenatural. Pai, que haja cura física no nosso meio. Mesmo aquele que está desenganado pelo médico. Deus, nós sabemos que quem tem a última palavra é o Senhor. É o Senhor que tem a última palavra. É o Senhor. Deus, tu és um Deus de vida. Tu és um Deus de cura. Em nome de Jesus, nós liberamos, Deus, uma palavra de cura pelas pisaduras, pelo corpo de Cristo Jesus. Oh, todas as chagas caem por terra, desde uma dor de cabeça. Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que está com diabetes, Pai. Oh Deus, a diabetes descontrolada cai por terra. Em nome de Jesus, toda a pressão seja regularizada, Pai. Oh Deus, todo intestino seja regularizado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, pelos nossos jovens. Deus, que eles, Senhor, oh Deus, com essa experiência na conferência, Deus, eles possam, Senhor, oh Deus, trilhar o caminho, a resposta diante do teu chamado. Em nome de Jesus, Senhor, que haja liberdade àquele que está cativo. Senhor, que eles possam ver, Senhor, que o Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que o amor do Senhor os atraia. Senhor, que eles tenham mais fome, mais sede da presença, do relacionamento contigo, do que do mundo, Pai. Senhor, livra-os do mundo, livra-os, Senhor, desse mundo, livra-os, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra os olhos deles, os ouvidos deles, Pai, em nome de Jesus. Oh, nós pedimos pelas nossas crianças, Senhor, que eles possam, Senhor, ter experiências com o teu Espírito, Deus, nesses dias, em nome de Jesus, que eles possam experimentar, cada uma das nossas crianças, a manifestação do teu sobrenatural, e eles vejam o poder do Senhor, que eles vejam, Deus, um Deus que é um Pai de amor, que os ama, que os acolhe, que chega até eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós entramos em concordância e cremos e declaramos nessa manhã salvação no nosso meio, Pai. Haja salvação, Deus. Abra os ouvidos para que a tua palavra, a palavra do Evangelho, as boas novas, ou de um Deus de amor que nos amou incondicionalmente, chega até cada coração, Pai, nesses dias. Em nome de Jesus, cada necessidade, Pai, física, emocional, espiritual, haja suprimento da parte do Senhor nesse dia, porque quando respondemos ao teu chamado, o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que está na live, cada um que vai assistir essa live. Pai, que manifeste no teu poder nesse dia. Em nome de Jesus. Seja um dia com expectativas sobrenaturais
na presença do Senhor. Aleluia. Queridos, que o Senhor te abençoe. Hoje à noite nós temos vigília lá no prédio de Berlim. Amém? Aqui no prédio, às 20 horas nós começamos a vigília, mas às 19 horas nós já estaremos reunidos ali para ler o capítulo de hoje. Amém? Deus abençoe você. Tenha um dia de vitória. Em nome de Jesus. Releia, medita, ore. É tempo de consagração, tempo de jejum, é tempo de guerra. E nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por conta do seu amor. Amém? Deus abençoe você. Espero você amanhã, em nome de Jesus. Responda o seu chamado. Se você crê, abraça o chamado, querido. Deus abençoe.